Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do TeraCast, um espaço onde nós discutimos uma série de temas relacionados à tecnologia da informação. O nosso objetivo aqui é trazer para vocês informações valiosas para ajudar a melhorar a gestão de TI da sua empresa e torná-la nada menos do que excelente, para assim aumentar a eficiência operacional, a segurança, a integração dos sistemas e a gestão dos ativos de informática, além de muitas outras vantagens que podemos obter quando implementamos uma gestão de TI excelente. Esse podcast é apresentado pela Terabyte. A Terabyte é uma empresa com mais de 27 anos de experiência na prestação de diversos serviços de TI, atendendo empresas pequenas, médias e grandes de uma série de setores, como advocacia, contabilidade, engenharia, arquitetura, finanças, indústrias, franquias, startups e por aí vai. A Terabyte já atendeu mais de 10 mil empresas, realizando diversos serviços de informática, como projetos de consultorias customizadas, contratos de implementação e configuração de equipamentos e softwares, manutenção de equipamentos e suporte de TI. Hoje, nós estamos aqui com o Rogério Rutledge, que é fundador da Terabyte e especialista em gestão e consultoria de TI, para falar sobre o monitoramento remoto proativo, com plantão 24 horas por dia, 7 dias por semana. Esse é um tema muito relevante para as empresas que precisam manter os seus sistemas operantes sem interrupção, todos os dias da semana, todos os dias do ano, e necessitam que alguém seja capaz de não apenas monitorar o status dos sistemas, mas também de agir rapidamente no caso de qualquer tipo de ocorrência, seja uma queda de link, uma interrupção de maquinário, problemas com backups e por aí vai. E, inclusive, se a sua empresa estiver enfrentando problemas na gestão de TI, tendo dificuldades para manter os sistemas operando e para garantir uma intervenção rápida e eficiente no caso de qualquer problema, entre em contato com a Terabyte e nós vamos te ajudar a solucionar essa questão e a implementar uma solução especial, customizada para a sua empresa. Rogério, muito obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. Boa tarde, João. Obrigado mais uma vez por a gente estar aqui conversando. Eu acho que o assunto de monitoramento proativo, né, e também o nosso plantão 24/7 é um assunto bastante interessante. Muitas empresas não usavam esse serviço porque era restrito a empresas muito grandes, né, só empresas gigantes que tinham essa necessidade, e hoje com sistemas mais modernos, com o uso da inteligência artificial, a gente consegue entregar esse tipo de serviço para pequenas e médias também. Então é um serviço que a gente conseguiu aí ao longo desses anos, né, ir melhorando, evoluindo junto com o software e tudo mais, e tem entregado bastante resultado para as empresas. Legal, Rogério. Bom, então, para a gente começar, você poderia explicar para a gente, para quem está assistindo, o que é esse monitoramento remoto proativo e como que ele se diferencia, né, dos serviços de suporte mais tradicionais? Bom, legal. Vamos lá, João. A diferença básica do monitoramento remoto proativo é que ele age em alertas preventivos, né? O suporte, em geral, ele age depois que algo acontece. Então, o servidor não ligou, então eu vou dar um suporte para fazer o servidor ligar. O monitoramento proativo, a intenção é que o servidor não desligue, né, que não dê um problema. Então ele vai tomar uma ação proativa. Como é que ele funciona? Na verdade, são índices que são coletados nas máquinas, né? Então, depende do computador, do servidor ou do computador. Eles têm sensores, então sensor de temperatura, sensor de velocidade, tempo de vida. Nosso software consegue captar esses sensores e a gente cria ali linhas de base. Então a gente fala, olha, se o processador do equipamento X passar mais de 1 minuto usando 80% da sua carga, me manda um alerta preventivo. Porque o servidor ainda não parou, mas ele está sendo sobreutilizado. Então a gente consegue dessa maneira
e acessar, nesse exemplo, né, o servidor e entender qual é o processo que está usando mais do que deveria, né? Ou não, ou realmente aquilo é necessário e a gente vai passar a monitorar aquele servidor, ou uma questão preventiva, olha, realmente agora a partir do momento X foi colocado um software, a gente precisa de mais processador, então vamos comprar um processador a mais, né? Ou vamos aumentar o processador, sendo ele na nuvem. Então o monitoramento proativo ele serve justamente para evitar, né, que aconteçam as falhas. Ele é muito mais na prevenção. Legal, João. O monitoramento proativo eu diria que é recomendado para todo mundo, né? Então você ter um monitoramento proativo, inclusive de estações. Hoje, número real na Terabyte, nós monitoramos mais de 3.300 computadores, né? E aí tem computador, tem servidor, tem notebook, isso tudo é monitorado. Agora, com relação ao plantão 24/7, o que eu recomendo são as empresas que não podem parar, né, João? Então, empresas financeiras, indústria, a parte médica, hospitalar, clínica, alguns tipos de clínica. Então, são empresas que, em geral, não podem parar, não tem feriado, não tem nada. E aí, nós atendemos nesse plantão 24/7. Legal, legal. E quais que são os principais benefícios desse monitoramento com esse plantão 24/7 para essas empresas? Eu vou falar um benefício que às vezes muitas pessoas não pensam. É redução de custo. Poxa, como é que eu consigo mensurar a redução de custo com monitoramento proativo? Justamente, se a gente coloca na ponta do lápis o quanto de tempo você perderia se o servidor parasse, né? Então esse downtime do servidor, na nossa ação proativa, se a gente evitar a parada do servidor, você reduziu o custo de downtime, né? Então você não ficou parado, a sua empresa não parou, né? Então redução de custo, acho que é uma questão interessante. Aumento de produtividade, então a gente pode dizer, e aí quando eu falo aumento de produtividade, em geral a gente traz para a Terabyte aquilo que o TI da empresa, uma empresa já tem o seu TI, só que ela não quer ficar vendo alertas preventivos, né? Então o TI interno, ele quer focar em projetos, quer focar em outras coisas. Então, a gente traz para dentro do nosso time essas ações preventivas de primeiro nível e deixa com que a equipe de TI do cliente foque em projetos, por exemplo. Então, melhora a produtividade da equipe de TI ou a gente direciona melhor, né? Deixa com que a TI faça outras coisas que não ficar verificando esses alertas preventivos, né? Uma coisa que eu gosto de frisar também, João, se você tem todos os equipamentos monitorados, no nosso caso, a gente faz um relatório mensal, você consegue tomar decisões melhores de compra, tomar decisões de médio e longo prazo. Então a gente está monitorando o servidor, a gente está monitorando o link e a gente avisa o cliente, fala, olha, em 6 meses você vai ter que investir em mais memória para o seu servidor. Ou em 1 ano, o seu servidor não vai dar conta da operação se ela continuar crescendo nesse mesmo ritmo, né? Então, o monitoramento pode trazer decisões melhores, decisões mais assertivas para as empresas. Legal, legal. Muito, muito interessante, né, esse ponto de vista mesmo. E quando a gente fala aí, né, do monitoramento, de tá alerta aí para determinados tipos de incidentes, quais que são os tipos de incidentes mais comuns que são monitorados e como que o plantão atua, né, na resposta a esses incidentes? Bom, vamos lá. Na verdade, a gente monitora uma porção de variáveis, né? Quais são os principais? Link de internet. Então, muitas empresas têm
2, 3 links funcionando simultaneamente. Em geral, o firewall e o roteador têm regras que fazem um balanceamento dessa carga e tudo mais. Quando um desses links cai, a empresa em si às vezes nem percebe. Todo o fluxo de dados é direcionado para um segundo, para o terceiro link e tudo mais. Só que o desempenho cai um pouco, né? Então, aí o que a gente faz? A gente entra em contato, entende a necessidade, entra em contato com o link e põe o link de volta no ar, que a gente chama, né? E muitas vezes a empresa nem sabe o que está acontecendo. Monitoramento de processador é um monitoramento interessante. Muitas vezes a sua máquina está lenta, você está com raiva, ela não está funcionando direito. Quando na verdade tem um processo que está ali atrás, pode ser um navegador, pode ser alguma coisa, que está consumindo 70%, 80% do seu processador. O nosso monitoramento entra em contato com o cliente e fala com ele, fala, sua máquina está lenta? Como assim, né? Como é que você sabe que a minha máquina está lenta? Não, eu estou monitorando, eu estou vendo que faz mais de 3 minutos que o seu processador está batendo 90%. Então a gente precisa entender se aquilo é uma falha, se aquilo é uma necessidade, ou o sujeito realmente precisa de um upgrade da máquina, ou não, tem simplesmente um processo travado, né? Então link, processador, memória, mesmo cenário, memória RAM, né? Memória RAM é memória de trabalho, você tem um limite ali, a sua capacidade de memória. Se você usar mais do que você precisa, sua máquina fica lenta. Então o monitoramento consegue mostrar isso graficamente com números, né? A sua máquina ela está lenta porque você está usando mais memória do que você precisa. Aí entra num technique que chama paginação e tudo mais. Alertas de temperatura, né? Os servidores têm sensores, alguns notebooks novos também têm sensores de temperatura e a gente consegue proativamente ver, por exemplo, que o notebook precisa de uma manutenção física, né? Ele está com poeira ali no ventiladorzinho que faz a refrigeração do processador e ele está o tempo inteiro trabalhando com a demanda alta. Então ele começa a superaquecer, pode desligar, reiniciar, e isso o monitoramento consegue, é um dos muitas variáveis ali que a gente consegue ajudar e tomar ações preventivas, né? Que bacana, que bacana. E como que o monitoramento proativo pode ajudar a prevenir os problemas antes que eles ocorram, né? E aí, quais tipos de alerta, quais tipos de alarmes que são ativados, que são monitorados quando se identifica aí a possibilidade de algum problema? Legal, vamos lá. Se a gente falar em prevenir problemas, né, então a gente vai começar a monitorar, na verdade a gente vai dar mais atenção, vamos dizer, ao uso do processador. Então, quanto está usando daquele determinado processador, essa métrica depende um pouco do qual é a função do servidor, seja um servidor físico ou um servidor na nuvem, né? Então, a gente consegue criar esse índice e monitorar. A capacidade de armazenamento é um negócio interessante, João. O seu computador, ele tem que ter, falando de estação, ele tem que ter no mínimo 10% livre de espaço em disco para ele funcionar direito, senão ele começa a dar encrenca, né? Então, o nosso monitoramento tem lá um índice que se chegar a 20%, né, se você tiver menos de 20% de espaço livre, a gente já começa a te avisar, olha, usuários tem que fazer uma limpeza, ou, no caso de servidores, a tratativa é diferente. Precisamos contratar mais disco, precisamos colocar um outro servidor para rodar, então a gente consegue tomar uma ação proativa. A questão dos links também, João, eu considero que o monitoramento do link proativamente evita uma porção de falhas, né? Então, o que acontece, e infelizmente já aconteceu em alguns casos conosco, cai o primeiro link, a empresa está usando o segundo, não percebe, e o segundo cai também, né, por um problema, normalmente é mais físico do que lógico, e aí a empresa inteira para, né? Então o nosso monitoramento sendo proativo, falou, caiu o link da empresa X, a gente precisa botar ele para funcionar rapidamente para evitar que aquela empresa pare, porque se cair o segundo aí parou de vez, né? Então eu acho que seria
esses alguns das variáveis que a gente pode citar para como a gente consegue prevenir falhas e até prejuízo. E você poderia dar algum exemplo prático, né, de uma situação em que o monitoramento proativo evitou um problema maior para um cliente da Terabyte? Claro, claro. É quase que diário isso, viu, João? Diariamente a gente tem alerta preventivo, diariamente a gente tem correções a serem feitas, né? Vulnerabilidades. Eu ainda nem falei, mas o monitoramento também ele verifica, por exemplo, se um hacker fica tentando acessar um servidor. Se o hacker fica tentando acessar o servidor, ele gera um tipo de evento que a gente chama, e esse evento a gente consegue barrar, né? Consegue entender que aquilo é uma tentativa de invasão e barrar aquele determinado IP, ou até barra-se por país, né? Fala, só pode fazer login em determinado país. Então, o que eu me lembro de um exemplo grande é uma empresa que a gente atende há muitos anos, uma empresa de arquitetura, o servidor deles fica na nuvem. Lá eles consomem muito disco. Um projeto de arquitetura, você imagina, né? Então, um projeto é enorme e tal, e acaba ocupando um volume grande de disco. E nós percebemos, por uma curva de crescimento, que o espaço em disco do servidor não ia dar condição para que eles continuassem sem que aumentasse esse espaço. Então, o que a gente fez nesse caso? Proativamente, a gente avisou essa empresa e a gente criou uma outra área de armazenamento, né? Uma área mais barata, posso dizer, e a gente fez uma divisão entre os projetos que são ativos dos projetos que são históricos, né? E dividiu esse armazenamento, dando todo o acesso a essa empresa, e ela não parou, e a gente foi uma solução de menor custo possível, né? Então a gente conseguiu evitar que eles parassem e ao mesmo tempo dar a condição de um custo menor. Quando a gente percebeu que a volumetria lá são 12 teras de arquivo, sabe? É uma volumetria grande. Então a gente fez essa divisão. Eu acho que isso foi um case bem interessante, assim, e isso foi feito com calma, foi feito com assertividade, é um pouco do que nós falamos no começo, né? Quando você tem um relatório, você consegue tomar uma decisão mais tranquila, e esse exemplo aí é um dos, né, que eu me lembro aí que a gente conseguiu ajudar essa empresa a se manter funcionando. Realmente é um belo exemplo, né? E acho que conecta bastante com a minha próxima pergunta, que é, você mencionou, né, que quando você consegue prever, você consegue tomar uma ação ali com mais calma, né, com mais planejamento. Mas e nos casos em que um problema efetivamente acontece, né? Então, você poderia dar um exemplo aí prático de como que o plantão 24/7 atuou no caso de algum problema, de alguma ocorrência que aconteceu aí com um cliente da Terabyte? Claro, claro. Vamos lá, o plantão 24/7, a gente tem um cliente grande, que é um cliente, é uma indústria, e ela atende a outros clientes, aos clientes dela, que também são empresas grandes, e ela atende na modalidade just in time, né? Então, toda a produção do cliente dele depende é uma empresa de embalagem, depende da embalagem que está na linha de produção. O nosso plantão 24/7 atende a, por exemplo, problemas de impressora. Então a impressora fiscal parou de funcionar. Só que aquele determinado carregamento, né, tem que sair em 2 horas. Senão a linha de produção do cliente para de funcionar, né? Então uma simples impressora, se é que a gente pode dizer assim, pode parar a linha de produção de um cliente gigante. E o monitoramento no 24/7, o plantão serve para isso, né? Então, parou a impressora, o atendente ali de madrugada, ele consegue ligar para o nosso plantão e a gente vai entender o problema, a gente vai direcionar um plano B quando existe, a gente coloca a empresa para funcionar rapidamente, né? Então, esse caso e essa empresa, nós atuamos diariamente. Diariamente tem um problema, alguns mais simples, outros mais complexos, né?
Mas esse exemplo da impressora aí foi um exemplo real mesmo, uma impressora que podia parar um cliente gigante deles. Eu não tenho autorização de falar o nome, mas por causa do carregamento das embalagens, né? Certo, certo. Realmente é algo extremamente importante aí, né? Ter essa atuação aí rápida e bem eficiente. E como que o serviço de monitoramento proativo é diferente do serviço de suporte contínuo, né? Que são dois serviços aí bastante importantes que a Terabyte presta para as empresas, mas como que eles diferem um do outro? Vamos lá, João. Serviço de monitoramento proativo, a gente vai atender a prevenção. E suporte, a gente vai atender pós-ação. Então, quando acontece alguma coisa. Essa é a definição mais simples do monitoramento proativo. Então, para você ter uma ideia, aqui na Tera nós temos duas filas de atendimento. Tem a fila de alertas preventivo e a fila de chamado. O chamado é o suporte. Então o sujeito está lá, não consegue imprimir, ele abre um chamado, né? Então a gente vai atender, vai entender o que aconteceu e atender a esse chamado. O alerta, o preventivo, a gente está vendo que a máquina do sujeito está lenta, a gente está vendo que o processador está sendo superutilizado. E aí, preventivamente, a gente faz o acesso à máquina, conversa com o usuário e entra em contato com ele. Então, um atua na prevenção, o outro na correção. A definição básica é essa. E a Terabyte utiliza um software especializado para realizar esse monitoramento ativo, né? Você pode contar um pouco mais sobre como esse software funciona e quais vantagens ele agrega para esse monitoramento? A gente usa um software hoje, né? Já passamos por outros. Hoje a gente usa há pelo menos 4 ou 5 anos. A gente usa o nosso sistema de monitoramento. É um sistema, ele foi desenvolvido no Brasil. Eu acho que isso é importante. A gente gosta de falar isso. O nosso sistema, ele faz o monitoramento, o controle de chamados e o controle de inventário, tudo numa única plataforma. Então, a gente tem como mandar, por exemplo, um relatório para o cliente final, exatamente de que quem abriu um chamado, qual máquina que aquele sujeito estava usando, qual foi a ação que a gente tomou, ou se for um alerta preventivo, a mesma coisa. Olha, foi aberto um ticket preventivo para a máquina X que o João está usando. Então, a interligação entre o monitoramento, o inventário e o controle de chamados, de tickets que a gente chama, é um dos grandes diferenciais que esse software tem e que a Terabyte usa. Eu gosto até de dizer que a gente cresceu junto com a empresa, né, que desenvolveu o software. Então, aí um grande diferencial nosso. Usar esse sistema, saber usar esse sistema também. Não adianta nada você ter um carro de Fórmula 1 se você não sabe pilotar, né? Então a gente está constantemente atualizando os nossos técnicos, fazendo cursos. O sistema também é atualizado praticamente mensalmente, tem uma novidade. Então esse é o grande diferencial. Legal. E para as empresas que ainda não possuem um monitoramento proativo, que ainda não possuem um plantão 24/7, quais seriam os primeiros passos recomendados para eles implementarem essas estruturas? Eu acho que o primeiro passo, João, é avaliar a necessidade, né? Então a empresa se perguntar se precisa ter algum ativo sendo monitorado. Então, qual é a criticidade do seu servidor, qual é a criticidade do seu link de internet. Então, a empresa ou as pessoas têm que perguntar, e se meu servidor não funcionar amanhã? O que vai acontecer? Qual é o prejuízo que eu vou ter? E se ficar sem internet amanhã? Qual é o prejuízo que eu vou ter? O que vai acontecer? Então, dessa maneira a gente consegue avaliar a necessidade. Não, realmente eu tenho necessidade de ter um monitoramento naquele determinado ativo, né? Depois o que a gente pode pensar de primeiros passos seria treinamento. Então depois de se entendida a necessidade, vamos dizer assim, né, a empresa entende que tem necessidade,
A nossa equipe da Terabyte, a gente precisa conhecer o sistema, né? Porque, como eu te falei, a gente atende mais de 3.300 ativos diferentes. Cada empresa tem um sistema diferente, cada empresa tem um servidor diferente, tem uma necessidade diferente. Então a gente faz uma implementação inicial na qual a gente entende a necessidade do cliente. Isso é super importante, fazer esse início, esse onboarding de cada cliente. E cada cliente tem a sua especificação e a gente atende a todos, né? Como primeiro passo, João, eu acho que é isso, cara, é avaliar a necessidade, entender se você precisa, entendendo o que precisa, é traçar um caminho personalizado para cada empresa, para cada servidor até. Perfeito. E para aquisição desse serviço, né, de monitoramento proativo pelas empresas, existem pré-requisitos que elas precisam cumprir para que elas possam ter acesso a esse serviço? O pré-requisito eu acho que seria a necessidade, né, João? Então, assim, na verdade não tem um pré-requisito específico. Só se faz necessário para quem tem servidor. Não. Às vezes a empresa não tem um servidor físico, mas tem uma criticidade alta no site, por exemplo, no site de internet. Então a gente faz o monitoramento do site, né? Tem uma criticidade grande nos e-mails e a gente pode fazer monitoramento do e-mail. Então, como pré-requisito, o que eu consigo dizer é necessidades. Avaliando a sua necessidade, entendendo que ali você tem ativos ou operações que não podem parar, esses ativos e processo tem que ser monitorado, né? Eu acho que é isso, cara. Não tem um pré-req, não. Tem que sentir a necessidade. Legal. Bom, então, e quando a gente fala aí desse mundo aí de monitoramento remoto, de proativo, do plantão 24 horas por dia, 7 dias por semana, existe alguma tendência, alguma tecnologia emergente que você acredita que vai ter um impacto significativo nesse tipo de atividade? Sim, certeza. É a palavra que a gente sempre fala, né? A inteligência artificial, né? As duas letrinhas aí que a gente está usando. O nosso sistema já usa da inteligência artificial, então ele consegue monitorar os logs, por exemplo, de uma maneira mais eficiente do que era antes. Antes a gente simplesmente dizia, olha, se aparecer este log, manda um alerta. Agora o próprio sistema percebe que tem um log que está se repetindo, um evento, né? Um evento dentro do log. Aquele evento está se repetindo muitas vezes, é um evento de erro. Aí a própria IA fala assim, tem algo errado aqui, está fora da curva, e manda um alerta proativo. Então, a inteligência artificial, sem dúvida nenhuma, é a grande tendência a ser incorporada para o monitoramento e diminuir a necessidade de pessoas a analisarem logs, por exemplo, que é uma coisa que tem muitas linhas para você chegar a uma determinada conclusão ou uma ação proativa, e nesse caso a IA é muito mais eficiente do que uma pessoa, né? E a gente consegue acabar monitorando mais ativos com menos pessoas. A gente consegue aumentar bastante o leque de ação, né? Uma outra coisa que tem como tendência, João, a gente começa a monitorar máquinas, né? Que é a internet das coisas. Então isso já é fato. A gente tem um cliente que é uma indústria, que ele tem uma determinada máquina lá, que é uma injetora plástica, que se tiver algum erro na injetora, ela manda alerta. E aí o que nós conseguimos fazer? Ela mandava alerta por e-mail, olha, não está funcionando, faltou insumo, alguma coisa assim. A gente conseguiu fazer com que ela mandasse um e-mail para a nossa central de monitoramento. Então nós estamos monitorando uma injetora plástica, pra você ter uma ideia, que não é um computador, né? Então eu acho como tendência inteligência artificial e monitoramento de tudo pode ser monitorado,
todos os processos, todas as máquinas, né? As mais modernas são mais fáceis, as mais antigas implicam em colocar um dispositivo, alguma coisa que gere esses alertas, mas também é possível de ser monitorado, né? E eu acho que a grande tendência é essa, a gente monitorar proativamente para evitar que qualquer coisa pare de funcionar, né? Poxa, que bacana, cara, que bacana. Bom, e por fim, então, qual mensagem, né, que seria importante deixar para as empresas que poderiam se beneficiar de um plano de monitoramento proativo e de um protocolo aí de plantão 24 horas por dia, 7 dias por semana? Com mensagem, João, o que eu posso dizer é assim, olha, se a sua empresa não pode parar, então você tem que monitorar. Bom, isso é factível, não tem jeito. Quando a gente monitora, né, quando a gente começa a fazer um plano de monitoramento dos ativos, dos servidores, dos links, a gente consegue criar rotinas ou criar meios para que, se acontecer um problema, eu já tenho uma solução montada, né, que chama plano de disaster recovery, por exemplo. Isso tudo só é possível por quê? Porque eu estou monitorando. Então, estou monitorando, estou criando relatórios, criando indicativos e eu passo a criar os planos de contenção de falhas, né? Então, eu acho que a empresa não pode parar, precisa monitorar. Tendo monitoramento, criaremos as rotinas de restauração, né? A gente vai restaurar uma determinada falha, ou no caso da empresa que eu citei, tem 2 links, né? O link caiu, não pode ficar sem, eu contrato um terceiro link, por exemplo. Eu só vou saber isso se eu tiver os indicativos do monitoramento, né? O plantão 24/7, aí eu já entro mais nas empresas que trabalham 24/7, que têm a necessidade de 24/7, mais indústria, parte médica, como eu falei, alguns sites de e-commerce a gente faz monitoramento também. Então o e-commerce ele está 24/7 no ar, né? Não é uma lojinha. Então, a gente faz o monitoramento também, se o link está em ordem, se o servidor que abastece aquele determinado site está funcionando, se tem as memórias, tem isso. Um caso legal de e-commerce, quando a gente começa a monitorar o consumo de memória, de processador do e-commerce, a gente consegue também prever possíveis falhas em Natal, Dia das Mães, e a gente consegue dimensionar melhor essas máquinas, porque ela está sendo monitorada, né? Então a gente consegue antes já desde a primeira pergunta, olha, eu consigo tomar uma decisão mais assertiva, mais tranquila. Por quê? Porque eu tenho o índice ali me apoiando, é um gráfico, é um número, né? Então monitorar é essencial para toda e qualquer empresa. Legal, legal. E realmente, né, o monitoramento ele vai muito além de simplesmente, vamos dizer, monitorar ali para ver se acontece um potencial problema, mas como você disse, ele entra também ajudando na tomada de decisões, né, nos investimentos e nas estratégias, né, pois você consegue ter esses dados para embasar todas essas decisões, né, e alguns direcionamentos estratégicos ali das empresas. Muito legal. Rogério, cara, muito obrigado por compartilhar aí esse conhecimento com a gente, por dar essas informações sobre o monitoramento proativo, sobre o plantão 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eu acredito que isso com certeza trouxe para o pessoal que nos acompanhou aí a importância, né, de ter essas atividades de monitoramento e de plantão para garantir a segurança e a disponibilidade, não apenas dos sistemas, mas até mesmo, como você disse, do maquinário, né, das operações ali como um todo, né, para garantir que a empresa não pare por conta de alguma ocorrência imprevista. E, claro, você que nos assistiu pode contar totalmente com o apoio da Terabyte para implementar essas soluções e assegurar que seus sistemas, que todas as suas operações estejam sempre sendo monitorados de forma proativa e que vocês possuam um plantão preparado para agir no caso de qualquer ocorrência, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Vocês podem encontrar a Terabyte no LinkedIn, basta pesquisar por Terabyte Consultoria em TI, assim como no Instagram,
basta pesquisar por terabyte.ti e vocês também podem acessar o nosso site terabyte.com.br. Lá vocês vão encontrar com bastante detalhes todas as soluções que a Terabyte fornece e também muitos cases e alguns artigos muito interessantes lá no nosso blog que exemplificam e explicam bastante muito desses temas que nós trazemos aqui para vocês. Fique à vontade para entrar em contato, o nosso time de especialistas está pronto para te receber, pronto para ouvir todas as suas demandas, todas as suas necessidades e te ajudar a encontrar as melhores soluções para que você possa implementar uma gestão de TI excelente na sua empresa, que não é nada menos do que ela merece. Rogério, obrigado mais uma semana por estar aqui com a gente, compartilhando todas essas informações. Legal, João. Obrigado a você. Eu acho que é importante a gente deixar aí, né, como mensagem, a Terabyte existe há mais de 27 anos. Então são 27 anos de experiência na qual a gente foi crescendo, entendendo o público, entendendo a necessidade dos clientes e a gente se molda a cada cliente. Depende da necessidade, depende da criticidade, a gente vai encontrar ali um pacote ideal de serviço para Perfeito, é isso mesmo. O que não falta na Terabyte gente é experiência na prática, ajudando as empresas aí a solucionarem todo e qualquer problema que diz respeito à tecnologia da informação. Muito obrigado, pessoal. Nos vemos aí no próximo episódio.